Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, também nas várias plataformas sociais, no YouTube e todas as formas de acesso aos nossos telespectadores e aos nossos seguidores também. Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, da sua companhia. E vamos hoje abordar mais um tema dentro daquele capítulo que a gente já vem focalizando em alguns programas e que trata das leis morais, livro 3º do Livro dos Espíritos. E já falamos sobre lei divina ou natural, caracteres da lei natural, o bem e o mal, capítulo da lei de adoração, objetivo, vida contemplativa, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação. Então, hoje, a lei de reprodução. Hoje, a lei da reprodução. Então, esse é o nosso enfoque de hoje. Lei de reprodução, que está no capítulo 4, como disse, do Livro dos Espíritos. Lei de reprodução. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Alguns dos temas que vamos, então, partilhar a partir de agora entre nós e com vocês e para vocês. Jorge Brandão, lei de reprodução. Qual é o sentido, o que se pode, por onde se pode começar a analisar esse tema? Bom, agradecendo a todos aqueles que nos honram aí com a sua audiência, nos assistindo, enviando sugestões para o nosso programa, né? Nós aqui queremos agradecer. E eu quero aproveitar também e fazer um agradecimento especial ao nosso querido Vicente Bisonha. Ele que cita os nossos nomes, embora ele seja muito conhecido, né? Ele está emprestando a sua experiência em rádio. Quantos anos, Vicente? 58. 58 anos de experiência, né? Em prol da doutrina espírita, né? Todo o seu conhecimento, todas as pessoas que ele já conhece também. Então, isso para nós é muito importante ter a tua presença, Vicente, ancorando esse programa. Olha só. E é também sempre um aprendizado. Acreditem que verdadeiramente é um aprendizado. E eu também sou muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, então, sobre as leis, nós estamos tratando das leis morais, né, que as leis morais, e nós vamos na sequência, elas são um código do nosso aperfeiçoamento, da nossa aproximação de Deus, né? Elas não são impositivas, mas são o roteiro mais seguro, mais sublime para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, é muito importante, né, que nós possamos estudar, e aqui a gente apresenta tópicos, né, sempre pensando e sempre convidando a todos que se aprofundem, que estudem mais, né, porque já no Sermão do Monte, né, Jesus já dizia, né, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então a busca da perfeição, né, que é algo que nós estamos todos, né, nessa caminhada, e é inexorável essa chegada à perfeição. Tanto mais rápido será possível, quanto mais nós usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Então, a lei da reprodução, que é o que nós tratamos hoje, já tivemos tratando uma parte num outro programa, né? Não podemos finalizar. Hoje nós vamos completar o estudo dessa lei, entendendo, né, que sem a reprodução não seria possível nós estarmos aqui, né, cumprindo nosso trabalho de reencarnação, porque sem reprodução não teria como. E também nós temos como missão, né, auxiliar, sermos co-criadores das leis de Deus, permitindo que a reprodução também aconteça, né? É verdade. E é aí que nós somos realmente, ou também co-criadores, aquilo que os espíritos responderam a Kardec há pouco, estava conversando fora do ar, antes de começarmos o programa, conversando com o Jorge Brandão, né? Porque a gente muitas vezes é convidado a focalizar determinados temas e começa a estudar, mesmo um tema sendo diferente, percebe a grande conexão que existe sempre nesta temática como um todo, porque essa referência feita pelo Jorge nos remete à questão 132. E no finalzinho ali da resposta, né, da espiritualidade, nos dizem exatamente isso.
E toda a preparação é para que cheguemos à perfeição. E uma das tarefas, né, últimas nesse processo, depois de todo o aprendizado, é sermos co-criadores. E a lei de reprodução entra, né, se encaixa exatamente também nesta tarefa. Perfeito, perfeito. É uma conexão inigualável, né, nesse processo. Somos partícipes do processo todo de criação, né? Colaborar com Deus na parte que nos cabe para que nesse cenário da vida a gente possa realmente crescer, né? Não há como apenas um dos cenários atuar. Há uma comunhão, né? Há uma interferência direta da espiritualidade em nossas ações, atitudes, pensamentos, atos, como a espiritualidade nos diz, né, na obra de Kardec. E essa propositura também acontece daqui para lá. A gente interfere no mundo invisível, no mundo extrafísico, a partir de nossas atitudes. E nessa comunhão, cada um fazendo sua parte, a espiritualidade atuando nesse cenário de maneira ímpar, né, com sua competência, sua qualidade, nos direcionando ao bem, ao foco principal. Nós aqui também atuando nesse cenário, né, trabalhando junto ao outro, né, como é que Deus age na Terra? Através de nós, através dos corações, através daqueles que estão à nossa volta. Precisamos da voz humana, precisamos do abraço amigo, precisamos do calor, né, precisamos do toque, da presença, porque somos materiais nesse momento, né, espíritos atuando na matéria, e há necessidade de comunhão. Então, certamente estamos sendo colaboradores nesse momento, né, em tudo que a gente faz, atuando numa família, atuando num processo reprodutivo, permitindo a vinda de outros espíritos, emprestando corpo, emprestando o acolhimento, emprestando o lar, não necessariamente filhos que saem do nosso ventre, mas filhos que chegam a partir do coração. E nesse cenário todo há o crescimento. O objetivo é justamente esse. E nesse sentido, as leis morais é a nossa bússola hoje para nós que estamos vinculados à doutrina espírita. Dentro da proposta da filosofia espírita, temos ali as leis morais, assim como em qualquer doutrina e credo religioso que indica o bem, que orienta o indivíduo ao crescimento, tem lá suas filosofias, suas proposituras nesse direcionamento, né? Então, eu costumo dizer, não é só o espiritismo que salva. O espiritismo é apenas uma bússola, um caminho. Existem outros. Escolhemos aquele que mais nos apraz, aquele que nos mais se encaixa em nossas crenças, nossas intenções, mas desde que aquele direcionamento adequado para o bem. Qual é a melhor religião, como disse a espiritualidade? Aquela que faz mais homens de bem. Então não se rotulou ali especificamente. Para nós, o que nos apraz e que nos convida a um crescimento maior nesse momento é a doutrina espírita, é a filosofia que mais se encaixa, né? E por esse amor, por essa paixão, nós estamos aqui divulgando, né? É verdade. E como é importante tudo isso que tu falou, Márcia, que é uma tomada de consciência, né? A importância de nós tomarmos consciência disso tudo, como se nós fôssemos a mão de obra de Deus, né? Deus age perante nós, né? Através de Deus na Terra. O braço de Deus. Então, assim, para que a gente possa fazer um bom trabalho em nome dele, a gente precisa ter consciência das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. E as leis morais, elas entram como uma profunda referência, né? É bem importante entendermos isso, que as leis morais são uma referência primordial para compreendermos o nosso dever como espírito num processo evolutivo. Então, já que nós somos um braço de Deus, que a gente possa ser o melhor possível. Um bracinho, né, um bracinho. Mas essa caminhada ela é longa, é cheia de desafios, certamente. Mas se a gente não toma consciência, nós ficamos ali, imersos na ignorância. Então, na medida que a gente vai estudando tudo isso, ao mesmo tempo a gente também vai se comprometendo. Ao mesmo tempo a gente vai se comprometendo também. Já me perguntaram, e eu gostaria de compartilhar aqui essa pergunta para nós responder para todos aqueles que nos acompanham, se Deus é todo poderoso, né? Se Deus é a perfeição das perfeições e Ele pode tudo, e a gente sabe que sim, por que Deus não nos criou perfeitos? Oh, mas essa é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta, né? Para que todos nós tenhamos a nossa oportunidade do devido aprendizado, tá? E daquilo que a gente chama de causa e efeito, tá? Consequências
dos nossos merecimentos. E aí, de novo, as conexões entre vários temas que a gente já focalizou. Tá? Nós somos fruto das nossas escolhas passadas, de nossos processos encarnatórios anteriores, até chegarmos a esse estágio, como base, como plataforma para a continuidade do nosso processo evolutivo. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais. Mas foi muito boa a resposta. Parece que nós tínhamos ensaiado, mas nós não tínhamos. Não tratamos disso antes, é verdade. E Márcia? Eu penso que não teria graça, né? Imagina a gente ganhar tudo pronto assim, e não teria a consciência, tomar consciência é a partir da caminhada, né, Diógenes? Sim. Não tem simplesmente como as coisas brotarem, e se assim fosse, não teríamos a experiência que nos possibilitaria atuar adequadamente nesse cenário também. Como se colocar no lugar do outro? E aí a gente tem os exemplos no Evangelho, né? Pedro, por exemplo, aquela postura mais rígida, mais firme, porque até ali ele não tinha errado, ele já era uma figura mais madura, ele cobrava muito, com muita rigidez, rigor do seu irmão, né? E Jesus entendia aquela necessidade de Pedro ainda, de caminhar um pouco mais no cenário da vida e experimentar, né? Se ele não tivesse se equivocado, errado, passado pela experiência que ele passou, aprovação, caído, tombado, né, se ajoelhado realmente em prantos ao perceber que tinha errado, como todos aqueles que ele apontava com crueldade e acusava com crueldade, se ele não tivesse passado por essa experiência, não seria Pedro. Não seria o Pedro que temos hoje, né? A grandeza que temos hoje da mensagem que ele passou a divulgar, a trabalhar a partir do seu exemplo de vida pós-morte do Cristo, pós-desencarne do Cristo naquele instante. Sim. Justamente. E nenhum de nós também teríamos uma identidade que nos identificasse como um ser único, né? Porque a inteligência, ela se desenvolve pelo processo de tentativa e erro. A gente vai aprendendo muito com os erros, e isso vai nos aprimorando, vai nos dignificando. Então, quer dizer, se nós nascêssemos prontos, qual seria a justificativa do nosso aprendizado? Né? Qual seria a justificativa da fase que nós estaríamos? Não fazia sentido. E hoje, por exemplo, o que faz sentido eu saber o que eu sei hoje, vem muito do meu empenho e muitas vezes dos meus erros, onde eu consegui consertar. Sim. Então isso vai dando sentido pelo que a gente é hoje, né? E não existiria trabalho. Né? Sim, assim como Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha todos os dias, é um trabalho incessante, nós não teríamos trabalho, estaria tudo pronto e não teríamos nenhum mérito. Nenhum mérito. Também, Exatamente. E aí, tem uma questão aqui na Lei de Reprodução, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que coloca o seguinte: sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, nesse momento, esse momento é lá 1857, né? Quando foi editado o Livro dos Espíritos. Há, nesse momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Kardec dizendo, e agora Kardec perguntando: chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? A reprodução tem também essa finalidade de ir repondo, ou renovando, aprimorando. Isso, exatamente, né? Porque assim como os seres, o universo, os planetas, a Terra, tudo vai evoluindo, né? Vai evoluindo, vai se renovando, né? Então a reprodução permite isso, e assim como termina um ciclo para uma raça, inicia um novo ciclo para outra, né? E aqui Kardec perguntou raças, né? Não perguntou a espécie. E aí, se a gente pensar nos homens das cavernas, hoje não teria mais necessidade na Terra. Houve uma evolução, houve um avanço. Aquela experiência daquela situação lá tão primitiva não cabe mais para o nosso planeta. Os descobridores de terra, né? Que descobriram o Brasil, isso não faz sentido mais, né? Então tudo vai se renovando. Né? O homem de antigamente buscava, né, pelos mares. Hoje está buscando pelos ares. Espaço. Pelo espaço, que é infinito, né? E vai novas e novas descobertas nas manchetes que se renovam. Agora,
uma sonda chegando na Lua de Júpiter para saber se há vida na Lua de Júpiter, e as pessoas ficam perguntando, mas e aí na visão espírita tem vida em Júpiter, vão encontrar vida lá? Sim, o James Webb, né? James Webb, esse microscópio fabuloso, né? Mega. Telescópio, desculpa, microscópio. Eu fiquei pensando também. À medida que o telescópio os microscópios também avançam, descobrindo muitas coisas dentro do corpo humano, né? Mas Aos aí, olhos de Deus é um microscópio. Viu que sem querer, de novo, a conexão do macro, tá? Com o micro. Com o micro, sempre essa Está tudo interligado, né? Está tudo, né? Tudo interligado. E tudo passa pelo processo de reprodução. Tanto em todos os reinos, né? Vegetal, animal, hominal, a reprodução é fundamental, né? Eu queria resgatar uma fala do Jorge, na primeira fala dele, ele falou sobre tomar consciência, né? Essa questão de tomar consciência, né? E que ao mesmo tempo a gente vai, a partir disso, nos comprometendo. Eu acho um ponto bastante interessante da gente se atentar, porque ao mesmo tempo em que realmente há um processo de evolução, de crescimento, de tomar consciência, há essa questão da responsabilidade, e quando a gente não lida bem com esse processo, muitas vezes ao tomar consciência, a gente pode bugar, entrar num processo de culpa que paralisa, fragilizar, se dar conta de todo um contexto, poxa, esse não seria o caminho, tá tudo errado, eu fiz tudo errado, e às vezes, se a gente não tem estrutura moral ali para lidar com a questão, a gente vai por outros caminhos um pouco mais dolorosos, né? Às vezes até gerando uma patologia orgânica por conta daquela dor, daquela mágoa, daquela culpa, pela uma inaceitação, talvez, da condição de erro, né? Então, realmente é bastante complicado. Tu tirar tudo aquilo que é de base de um indivíduo e não ir colocando outra possibilidade de firmar o passo para ele, cimentar. Com estabilidade, muitas vezes é bastante complicado. Então, nós também, nas nossas relações, temos que ter muito cuidado, né? Às vezes até de destruir uma crença de alguém, algo que ela se assegura, e às vezes na nossa indelicadeza, em querer trazer uma outra proposta, isso está tudo errado, não se dá conta que para aquela pessoa é bastante importante aquela convicção e tem sido a base para ela caminhar. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Até quando tu vai desconstruir uma ideia de uma criança, ela é aquilo que ela tem de proposta. E aí entra a questão da psicologia e bem a tua área, né, Diógenes, o quanto é complicado às vezes você lidar com algumas pessoas em que ela traz esse processo tão carregado ali de dor pelos processos que ela não conseguiu ressignificar adequadamente, poderíamos assim dizer. O desafio maior aí é a pessoa conseguir por ela mesma tomar consciência, inclusive da sua percepção distorcida. Ela mesma desconstruir ela e mesma reconstruir. desconstruir. Alguém que vem de fora pode estar colocando ali os seus preconceitos, pode estar colocando a sua visão de mundo, seus valores, e isso pode gerar um problema para outra pessoa, porque a outra pessoa, de repente, num processo de passividade, ela pode comprar isso. Só que ela está comprando a tua verdade. Ela precisa construir a dela, ela precisa tomar consciência, poxa, mas é mesmo, olha só, não está fazendo muito sentido o que eu vinha pensando. E ela, ao mesmo tempo, ela vai se reconstruindo. E Joana de Ângeles, ela fala algo bem interessante, que ela diz assim, a gente tem uma ideia que a culpa é algo ruim. A gente tem muito isso, né? Acho que no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, ela fala isso, que a culpa, ela não é ruim num primeiro momento. Porque a culpa, ela nos permite o mergulho. Ela nos permite o mergulho. Então, assim, tomei consciência. Poxa, meu Deus, certo, a Márcia falou corretamente, às vezes a pessoa não tem estrutura, ela pode balançar, ela pode não ficar bem, mas ao mesmo tempo esse mergulho tá cavocando ali. Necessário pro vulcão. Se questionar, se perguntar e tudo mais. O desafio é transformar essa culpa numa responsabilidade. Isso sim que é o desafio, de ver que assim, eu não sou culpado, não sou um lixo, não sou uma porcaria, eu não sou agora eu não presto mais porque eu vinha fazendo errado. Não, é pegar isso como um aprendizado e entender, a partir daqui, o que eu faço com o que eu tenho?
Para melhorar, Porque né? culpa e arrependimento, né, estão ligados, né? Eu me arrependo, exatamente. mas o arrependimento em si não é suficiente. Isso. É preciso a reparação, né? É preciso dar continuidade a isso, né? Então, E para isso tu precisa se responsabilizar. Exatamente. Assumir o teu papel naquilo ali e não transferir. Né? E nessa questão da desconstrução, Diógenes, nós podemos lembrar bem de Sócrates, né? Sócrates, ele ajudava a desconstruir um conceito através de perguntas. O questionamento socrático. O questionamento socrático, né? Então ele ia perguntando e a pessoa ia ficando sem resposta, e entrando num brete. E começava ela mesma a se conscientizar, né, que existiam outros caminhos, né? Mas essa questão que tu falou, Márcia, esses conflitos entre religiões, muitas vezes, um querendo desconstruir a crença do outro, né? E esquece do propósito em comum. Às vezes a gente conhece uma pessoa que vem pro teu lado, que é de uma outra religião, e ela vem te propondo coisas boas. E às vezes a gente diz, mas a crença dele tá errada, eu vou lá desconstruir, eu vou lá trazer outra. Mas qual é a intenção dessa pessoa? Ela tá te falando coisas boas, ela tá dando bons conselhos, então deixa ela com a boa intenção dela, né? Ela tá no mesmo propósito que eu, né? Que é reproduzir os ensinamentos de Cristo. Viva e deixe viver. Exatamente. Obstáculos à reprodução. Questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? A resposta da espiritualidade. Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. E o que é que entrava à marcha da natureza? O que é contrário à reprodução? Eu acho que é tudo que flui do egoísmo, do orgulho, da vaidade do ser humano, né? Que vai de encontro a um processo. Mas, ao mesmo tempo, também faz parte da inteligência do homem, do ser humano, né? A gente usa muito o termo homem porque no evangelho se usa naquela época, né? Mas do ser humano também se utilizar da inteligência dele para uma melhor convivência, para um melhor processo social, que às vezes é necessário. Mas sempre tem que ter por trás uma boa intenção, um melhoramento. E não por um capricho particular, por um orgulho, por uma vaidade ali, né? Seria priorizar a vida, né? A vida sempre como prioridade, né? O direito à vida. Então, todo obstáculo não é algo que possa se dizer assim que seja bom, né? E a espiritualidade também esclarece que aquilo que já foi dito aqui, Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem. Então, o roteiro é esse. Sempre será esse. Aquele que Jesus veio, carimbou, reforçou. É a prática do bem. Pelo amor, pela benevolência, pela tolerância, pela paciência, pela caridade, pelo respeito. Tá? E aí várias das coisas que já foram ditas aqui. Respeito às outras crenças, tá? Há outras formas, tá, das pessoas buscarem a prática do bem, tá? Buscarem o que é melhor para si e para aqueles que o cercam, enfim, para cumprir a sua finalidade maior, que é se encontrar pelo caminho do bem e mostrar tanto quanto possível. E na questão da vida, né, a medicina evoluiu muito hoje na questão da reprodução, medicina fetal, né, e hoje se consegue uma concepção quando parecia-se impossível, né, através de muitas técnicas também, né, que usam para auxiliar esse processo. Então a medicina também está também a favor da vida, né, em muitos casos, né. Sempre. Bom, e aí tem questões que eu acho que nós vamos tratar na sequência, né, no próximo bloco, como casamento e celibato. Onde é que entram estas questões na lei de reprodução? Esse é o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que agora faz um intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, hoje tratando da lei da reprodução, que está no capítulo 4 do livro dos Espíritos. E o que ficou lançado como sugestão no final do bloco anterior foi uma abordagem sobre algumas questões, como casamento e celibato. Na pergunta 695 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O casamento quer dizer a união permanente. Isso lá em 1857. Kardec já tinha esta visão para frente. Tá? O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Ou seja, da união permanente de dois seres, o retorno à vida animal. E aí? Bom, eu gosto de uma colocação de Emmanuel no livro Vida e Sexo, onde ele diz que o casamento, para prosperar, é necessário se conhecer, ter maturidade emocional, saber ceder e desejar o bem comum e espiritual de ambos. Né? Então é realmente um grande desafio, né, o casamento, mas é um desafio que vale a pena viver, né? Porque nós somos naturalmente seres gregários, né, e vivemos em sociedade, e ali no casamento se aprende muito. Né? Eu diria que o casamento é um tratado de cessão, onde ambos cedem. Né? Ambos cedem para que se some, né? Para que o casamento possa prosperar. Nós não estamos aqui para dar nenhum manual de casamento, né? Somos todos aprendizes, né? Mas é importante que a gente passe as suas experiências, as nossas experiências aqui sobre isso também. Né? E é um grande laboratório de aprendizado. É um grande laboratório. Porque é ali no casamento que as nossas fragilidades estarão expostas diante de uma outra pessoa. Teu espelho. É verdade. Na sociedade aí fora a gente pode até dar uma disfarçada, mas ali no lar tu tem
cúmplice. Tu tem alguém ali contigo para trabalhar essas questões. E às vezes isso pode entrar em conflito, né? Pode gerar muitos conflitos. Mas bem compreendido, aprende. Porque daí é um tentando auxiliar o outro. Então, o fato do casamento é isso, é de gerar um laboratório de aprendizado, onde, diante de forma mais alastrada, não possibilitaria. Mas ali, dentro de um contrato afetivo, vamos dizer assim, pode acontecer. Fala, Márcia. Eu ia seguir a questão de Kardec ali, Sim. quando ele fala que seria uma regressão à vida dos animais, Sim. aí ele faz um comentário, né? Que a união livre e casual dos sexos é o estado da natureza, natural. E o casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraternal e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. Exatamente. Né? É um caminho... muito bem trazido esse comentário do Kardec. É uma manifestação civilizatória, né? Isso, e aí, então, a abolição dessa união fraternal que começa a se estabelecer com laços mais afinados, mais respeitosos, mais conjugais, né, na questão de conjugalidade, seria realmente uma recrudescência ao organismo, porque daí seria o amor livre, o sexo livre, aquela coisa mais como o reino animal. Por isso Kardec fez... Instintivo seria, Exato. A espiritualidade fez esse comparativo nesse sentido, porque o animal ele não elege especificamente um parceiro, né? A reprodução fica solta e livre. Quando a gente começa a comungar, já se estabelece ali uma relação, que é o casamento, um contrato, né? Um contrato que tem suas cláusulas, que tem suas regrinhas ali que precisam ser seguidas. E aí dentro dessas regrinhas vai ter toda a questão ali da fidelidade, do respeito, da comunhão de ideais, né? De responsabilidades estabelecidas ali, cada um com sua parte, com seu quinhão, as suas concessões, as suas cedências, né? Para que possa realmente o contrato funcionar adequadamente. E é natural que quando algumas cláusulas ali não são cumpridas, pode vir a haver também ali um distrato, pode vir a haver uma dissolução. A espiritualidade não fecha a questão, diz que isso não é proibido, né? Que essa questão toda da regulamentação disso foi criada pelos homens, né? Porém, a união afetiva entre dois seres, e eles não estabelecem sexo entre dois seres, entre duas almas, com respeito, fidelidade, conjugalidade adequada, equilibrada, é o meio propício para outras almas se estabelecerem ali, cheguem elas pelo campo da reprodução física direta ou cheguem elas por vias da adoção, né? O importante é confraternizar em família, né? Porque hoje um casal de homossexuais perfeitamente, né, podem atuar num cenário com equilíbrio, com responsabilidade, com bom senso, com amorosidade, muito mais nobre muitas vezes que um casal hétero que a gente percebe por aí, com responsabilidade educando vidas. E não há problema nenhum nisso, não está certo ou errado. A orientação da espiritualidade, quando a gente fala de doutrina espírita, é no sentido de responsabilidade, respeito, fidelidade, comunhão de ideais entre dois seres. Eles não fecham a questão. Normalmente, os equívocos estão por conta dos homens e não da espiritualidade. A nossa interpretação e veiculação inadequada por nossos preconceitos, nossa forma de atuar um pouco distorcida ali. Né? E isso mostra a superação do instinto. Exato. Né? A superação do instinto. Olha só, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, mais sobre isso, né? Sobre essa questão das diferentes tipos de união. Né? Esta união reflete as leis divinas que permite seja dado um esposo a uma esposa, um companheiro para uma companheira e um coração para outro coração. Olha, Emmanuel abriu quando ele fala de dois corações que se amam, que se respeitam, né? Então é muito interessante já essa colocação que talvez não tenha sido na época, mas agora a gente tem noção exata disso, né? De um coração para outro coração, com respeito, com amor, com dignidade, né? E qual é a principal, no meu ponto de vista, o principal objetivo disso? A gente sabendo que existe o processo da reencarnação, que todo espírito ganha uma oportunidade de reencarnar e para seguir o seu processo evolutivo. Onde que vai cair essa criança? Ela precisa, né, cair em um ambiente bem estruturado,
Então o casamento também possibilita isso. Um ninho bem estruturado para que aquele espírito, ao reencarnar, ele receba todos os ensinamentos, as necessidades para o processo evolutivo dele. Sim. Então é um desafio grande, mas e como isso tem se perdido um pouco, né? As pessoas se unem muitas vezes por desejos primitivos mesmo, né? Por solidão ou por uma questão de puro prazer, mas esquecem que dali pode surgir uma criança. E como é que vai estar a estrutura para receber essa criança? Porque ser pai, ser mãe é muito mais que ter filhos, né? Claro. Né? É realmente encaminhar, dar exemplo, exemplificar, né? Então, isso. E às vezes, como tu falou, Diógenes, não, entre nós existe uma química muito forte, mas essa química pode ter reações diversas. Pode causar explosões, pode causar ferimentos graves. E a questão do celibato? Tem essa questão aqui na 698. Kardec pergunta: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E a espiritualidade responde: não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todo mundo. E aí Kardec volta a perguntar, a 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? E a resposta: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Exatamente. O próprio Kardec, né, foi um exemplo disso, né? Ele não teve filhos, né? E se dedicou à causa do espiritismo totalmente. Tanto Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Tantos outros, né? Raul, né? Tantos outros que optaram realmente por uma causa considerada mesmo maior, né? A família, além daquela família nuclear, uma família da humanidade, né? O casamento não está no projeto daquela pessoa em razão do tempo que ele teria que despender em outra tarefa, em outra proposta, né? Seria nesse sentido, mas são coisas muito específicas, né? Claro. O convite aqui é a gente avaliar quais são as nossas motivações. Se é por egoísmo, se é por, às vezes, uma aparência exterior que se quer trazer, não é algo que seja o aconselhado, porque intimamente o indivíduo vai estar inadequado nesse processo, ou seja, está usando uma máscara que ela vai cair em algum momento, né? E aí entram as frustrações, as complicações posteriores, muitas vezes. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, Márcia, dentro do que tu falou. Quanto tempo dura um casamento? Né? O casamento dura enquanto durarem os motivos que levaram aquele casamento a acontecer. Né? Enquanto o contrato estiver bom para os dois. Quanto os combinados estiverem sendo acordados. Porque... E ainda que haja uma infringência a alguma cláusula, se eles conseguem regular aquilo no próprio contrato, perfeito, ninguém tem que meter o bedelho nisso, né? Porque vai haver desajustes, desarmonias, contextos ali, onde o contrato vai ter que ser revisto, né? Olha, nós temos uma cláusula aqui, vamos ver o que está acontecendo, porque tu não está conseguindo lidar com isso. E aí isso vai se trabalhando no processo, e cabe ao ambiente familiar resolver. Sim. Mas se o casamento, por exemplo, foi para ti, tu estava numa família difícil e quis sair, casar para fugir daquela família, esse casamento pode durar enquanto tu não te encontrar. No momento que tu te encontrou, bom, agora o casamento não tem sentido. Não preciso mais. Se tu casou por interesse financeiro, né, também, à medida que tu vai te equilibrando, tu vai dizer, agora eu estou bem, não preciso disso. Né? Mais. Se foi por questão de culpa, entende? Isso é muito. Foi só por causa de filhos, né? Eu quero casar porque eu quero ter um filho, uma filha, também, ele também não se sustenta só em cima disso, né? Preciso outros componentes, né? Mas sempre vai ter uma motivação. E às vezes a gente acha que foi, eu casei porque engravidei. Não, às vezes estava vinculada àquela pessoa estava programada para ti. Não foi só porque tu engravidou. A gravidez e a possibilidade de conexão inicial se deu justamente porque existia ali uma afinidade inicial. Porque senão você não teria escolhido aquela pessoa, teria escolhido outra. Sim. Né? Então essas questões também envolvem. E aí a partir, ainda que tenha sido por questões financeiras, o que se construiu ali? Às vezes já tem filhos no processo.
né, já tem uma dependência emocional da outra parte, aonde você é o polo mais estruturado talvez, e que simplesmente romper vai gerar todo um transtorno. Aí entra o tomar consciência, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é a estrutura que a gente tem, né? Qual é o caminho que eu devo seguir, o que é melhor para todos. Pois é, exemplo também do casamento por beleza física, né? Que ela dura muito pouco, né? Se o casamento mantém um pouco mais, mas... É um pouco, mas é um pouco. Vai chegar né? Mas se tu for casar exatamente só pela beleza física, o casamento está fadado a falir, né? Porque ela se acaba, né? É o mesmo os motivos pelos quais algumas pessoas querem ter filhos também. Né? Eu quero ter filhos porque eu quero dar uma oportunidade ao plano espiritual de espíritos reencarnarem ou auxiliá-los num processo evolutivo. Ou muitas vezes eu quero ter filhos porque eu não quero ficar sozinho na minha velhice. Eu quero ter filhos para dividir os meus bens. Eu quero ter filhos. Aí vem vários motivos também, menos o amor, menos o desejo. Menos o desejo de ceder, de compartilhar, de ser flexível, né? De se desenvolver como pai, como mãe. Isso a pessoa descobre depois. Não, isso não estava no script. Agora tem. E isso tudo nos remete, né, a muitas reflexões, porque existem, aqui foram citadas algumas das motivações que podem levar ao casamento. E estas motivações que podem levar ao casamento, e às vezes levam, e muitas vezes levam, podem levar e levam também à ruptura. Ao divórcio. Porque cessou a causa, cessou a razão. Aí se busca outros caminhos. Às vezes, esses novos caminhos representa uma outra oportunidade também de reconstrução, quando for bem entendida, quando for bem administrada, e outras tantas não. E aí a gente se depara com os conflitos que também não são pequenos. E tudo isso, estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando sobre estas várias importantes e oportunas questões, sempre sobre as lições de Jesus. Os conceitos a que Jesus nos remete sobre a constituição familiar. Tem um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro o número do capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, né, que eu gosto mais daquela passagem quando há um quesito que fala no questionamento de Jesus, né, uma parte que fala sobre o questionamento de Jesus, sobre quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando Jesus está pregando para a multidão, e chegam lá sua mãe e seus irmãos para retirá-lo dali, porque entendiam que naquele momento Jesus estava perdendo o juízo. Esta era uma das acusações que se fazia a Jesus. E a própria família comprou esse bilhete. Vamos lá, vão tirar Jesus, porque perdeu o juízo. E alguém que estava próximo, ele diz, sua mãe e seus irmãos estão aí para buscá-lo. E ele olha para os que estão ao redor e diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que cumprem a vontade do Pai, que está nos céus. O que ele quer dizer isso? Ele renegou Maria? Ele renegou a sua irmandade? Não, está dizendo que a família é importante, ok, porque o capítulo é esse, honrai vosso pai e vossa mãe. Mas existem outras constituições familiares, existem além dos laços de parentesco, existem os laços espirituais. E existe a grande família universal. E é nesse momento que Jesus chama a atenção para a nossa capacidade de gerar vida, de criar vida, e aí nós somos co-criadores. Esta também é uma das nossas oportunidades. Mas que ao Pai coube, sempre caberá a criação do Espírito que é imortal. Então Jesus aproveitou aquela oportunidade para deixar mais uma lição. É importante sim, mas além da constituição humana, além dos regramentos humanos, existe a família natural, a família universal, a família espiritual, e essa é eterna. E importante, Vicente, isso que tu colocou, porque assim, nós estamos aqui encarnando porque ainda nós somos limitados no amor de família. Mas quando nós evoluirmos a ponto de considerarmos a nossa família o universo, nós não precisaremos mais reencarnar. Uma vez eu vi o Divaldo dizendo isso, né? Quando você amar o mendigo da rua igual você ama sua mãe, seu filho, você não precisa mais estar aqui,
reencarnado na Terra. Então é o mesmo nível de amor. Esse amor incondicional que Jesus nos exemplificou. É difícil, né, no estágio em que nós estamos. É difícil tu imaginar essa questão. Quanto mais... Parece tão distante. Exatamente. É bonito, mas eu fico com os meus. Sim. Na questão que nós falamos, claro, da separação, que acontece muito, né, na questão do divórcio. E às vezes é até necessário, Jorge, isso é importante. Exatamente, é necessário porque às vezes a família está se machucando, né, por uma convivência difícil entre o casal, né? Então há uma necessidade. E o Espiritismo não fica em cima do muro em relação a isso. Porque no capítulo 22, item 5, eu trouxe aqui, a resposta dos Espíritos é o seguinte: o divórcio é uma lei humana que vem separar de direito o que de fato já estava separado. Não deixa dúvida. Sim. Né? Não deixa dúvida da necessidade quando isso acontece. Né? Inclusive no processo terapêutico, o casal diz: vamos fazer terapia para salvar o nosso casamento. Parece que é sempre esse o objetivo, né? Mas não, às vezes a psicoterapia vai simplesmente deixar claro para o casal que não dá mais. Sim. Né? Então, o objetivo da psicoterapia é gerar saúde mental, né? Para cada um. Então, se vai produzir saúde mental os dois estando juntos, beleza, eles vão descobrir isso. Agora, se não, se só vão adoecer ainda mais, ainda levar os filhos na carona, então se separa. E aí sim, fazer todo um trabalho para uma separação amigável. Né, para que não saiam com menos sequelas desse processo, porque na separação, na verdade, não é só duas pessoas que se separam, são histórias, são projetos de vida, né, tem um combo, expectativas, tem um combo de coisas ali que tem que serem separados também, né? Então, é um processo delicado, principalmente quando tem filhos, mas é algo que tem que ser bem pensado, por isso o processo terapêutico, o casal consegue se entender nesse processo. Ficamos juntos ou nos separamos? E aí entra a culpa, né? Se isso não é bem feito, bem organizado, às vezes, tudo bem, rompeu, organizou, as questões materiais se organizaram, a questão dos filhos se organizaram, e os indivíduos seguem. E aí o processo de culpa que pode vir depois, na sequência, por causa da cultura, por exemplo. Né, também. Então é bastante delicado. Aí o casal olha para os seus antepassados e diz: olha, na nossa família quase nem se separaram. Ninguém se separou. Só nós. Tudo ficaram. Agora só nós vamos ser os primeiros. Aí vem toda essa questão do preconceito, da cultura, da culpa, né? Isso também é isso, é importante nós respeitarmos, né, cada tipo de união, cada tipo de casamento ou não casamento, né? Porque quem somos nós para julgar, né? Somos aqui, estamos todos aprendendo, né? E a gente não sabe nada da vida dos outros. Né? Nada. A gente dá bastante pitaco, assim, mas entre quatro paredes, quantas desestruturas, assim, agressões físicas, problemas complexos, aonde realmente há necessidade, às vezes, até de uma intervenção externa para romper, justamente para regular e evitar um mal maior. Quantas tragédias, né, por conta de equívocos emocionais. Nas cátedras do direito a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa traz um relato: eu não sei o que aconteceu, eu nunca fiz isso, e ela cometeu um crime. Ela chegou a um ponto de uma bala emocional que foi tão grande, né? Porque problemas de pequena monta foram jogadas por baixo do tapete por muito tempo, às vezes, e o casal não vai tratando a problemática, a questão, e isso vira uma tragédia, às vezes, emocional grave, quando não bem trabalhado, quando não bem lidado. Por isso a necessidade também de uma busca de auxílio, né? Quando o casal realmente está enfrentando dificuldades, buscar ajuda, isso né? É possível de ser feito. E tem sempre ainda tem muito aquela ideia do pertencimento. Pertencimento. Tem uma palestra, não me lembro qual era o tema que o Raul Teixeira estava abordando numa palestra, em que ele fala isso com muita clareza. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, no sentido de que ninguém é dono de ninguém. Todos somos de todos, pelos nossos compromissos, pelas nossas ligações, pelas nossas conexões, porque tudo isso que nós estamos falando segue princípios, valores, porque não se abre mão disso. Não, mas o pessoal está lá falando que pode casar, pode separar, pode divorciar, mas tudo dentro dos valores, dos princípios, tudo tendo o bem, o amor como norte, como rumo, como parâmetro. Então é nesse sentido que o Raul Teixeira coloca: ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Nós temos compromissos,
E muitas vezes, por conta desse pertencimento, as pessoas são submetidas a uma relação de submissão, de humilhação, de adoecimento físico, moral, espiritual. Então é isso. E para isso, eu acho que também se chama a atenção nesse processo de ampla reflexão, porque quando Kardec diz, a espiritualidade reforça, que a constituição familiar é base da harmonia, do progresso, da evolução, é quando isso ocorre de uma forma harmoniosa, em que todos possam estar contribuindo e sendo favorecidos para o seu processo evolutivo, porque essa é a nossa tarefa. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Eu ontem estava assistindo uma entrevista de uma promotora que cuida da questão da mulher, e ela trouxe um dado, um relato que choca a gente, que a gente fica assim, sem palavras, constrangido diante dessa sociedade. No ano de 2023, 904 mulheres foram assassinadas por seus parceiros. Né? Isso é algo assim incompreensível. Isso prova que nós estamos realmente num mundo de provas e expiações ainda, porque não é possível uma sociedade ainda ter esse tipo de comportamento, né? E ela estava falando que agora foram criadas penas mais duras, né? Mas a partir do dia 10 de outubro foram criadas penas mais duras para essas pessoas principalmente esses homens, né, que assassinam, né? No Chile, por exemplo, o assassinato da companheira é prisão perpétua, né? No Brasil foram aumentadas as penas, mas eu deixo aqui um alerta, eu falo isso para minhas filhas, eu quero falar para todas as jovens que estão me ouvindo agora. Quando o companheiro é muito ciumento, é muito possessivo, cuidado, saia dessa relação enquanto é tempo, né? Porque nós não somos donos de ninguém, né? Ninguém consegue fingir ser o que não é por muito tempo. Então, por isso a importância do namoro, a importância daquele primeiro momento que a pessoa vai se relacionando, porque os sinais começam a aparecer. Exatamente. Mas às vezes para a pessoa estar naquele processo que a gente falou todo, não quero ficar sozinho, eu quero casar, eu quero... Começa a alimentar muitas coisas na cabeça que acaba cegando. E às vezes o sinal está ali, mas a pessoa não consegue compreender. Mas é bom também a gente entender que todas essas reações, né, tanto por parte do homem como por parte da mulher, tem um adoecimento muito profundo ali. Tem uma ferida muito grande ali, porque um homem, quando ele agride uma mulher, quando ele faz mal para alguém, ele é claro, é reprovável, completamente reprovável, e a justiça precisa agir nesse momento, mas também nós temos um ser ali em profundo sofrimento, de rejeição, de abandono, muitas vezes, né, homens que abusam, que foram completamente abusados também, né? É claro que eu não estou aqui passando pano, mas só para a gente compreender o contexto de tudo. A pessoa, né? que agride, ela está doente. Claro, não está feliz, né? E as mulheres que são agredidas também, que elas não conseguem sair da relação, e muitos julgam, mas tá ali, tá sofrendo e tá voltando, olha lá, o cara foi lá, entregou flores e ela aceitou de novo, porque também ali há um processo muito grande de dependência emocional, muitas vezes. Pois é. Ela tá presa nesse processo, por isso as pessoas precisam de ajuda. Sabe que uma vez, num atendimento de uma senhora que fazia 10 anos que apanhava do marido, sabe o que ela me disse? Ele me bate, mas eu sei que isso é meu karma. Olha aí. Né? Olha o nível de dependência, né? de falta de auto-amor, né? Que essa pessoa tem, né? Porque, em primeiro lugar, nós temos que ter cuidado conosco, com o nosso corpo, né? Como é que nós vamos permitir algo em função de chamar de karma, né? Hein, Márcia? É complicado, né? É complicado. Muito. Os processos que nos ligam a determinadas pessoas, às vezes, essa fragilidade emocional, né? A nossa tarefa não é meter o bedelho no relacionamento do outro. É claro que, às vezes, uma intervenção vai ser necessária da lei, inclusive, né, quando existem agressões mais complexas ali, né? Nesse caso, a orientação fica complicada da nossa parte. A auxiliar a pessoa a se dar conta de que ela precisa ficar bem, né? E se ela estiver bem nesse processo, e às vezes ela não consegue intimamente romper, porque há uma inconsciência ali posta, mas uma certeza de vinculação tão grande do passado, às vezes, que a gente desconhece também. São casos muito delicados, né? Qual é o meu limite? A linha é muito tênue. Até quando eu atuo? Porque daqui a pouco eu digo, tu rompe, tu se separa, não tem mais condições. Eu não tenho esse papel enquanto atendente fraterno.
Eu não tenho esse papel enquanto intervensora na vida do outro, né? Agora, se é um processo ali onde eu estou atuando como lei e está acontecendo o processo de agressão a crianças envolvidas, eu vou intervir diretamente atuando no meu papel. Sim. Mas nesse cenário do conselho é bastante delicado. Márcia, né, eu vou te dizer, nesse cenário, se ela veio me falar, é porque ela é um pedido de socorro. E ela precisa melhorar a sua autoestima, né, o seu auto-amor. É uma questão de deixar ela colocar para fora tudo que ela está sentindo para que ela se conscientize que isso não é bom para ela. Não necessariamente ele vai dizer separa, mas a gente vai dizer como toma consciência disso. Bem, né? O que tu acha que precisa para ser feliz? Será que já não deu esse tempo? Será que você já não fez a tua parte com ele? Talvez resgatar ali, porque talvez ela tenha um sentimento de também de cuidado com ele, não se dá conta. Ela se sente a mãe que tem que estar ali zelando, ainda que ele agrida. É como o filho que bate na mãe, a mãe vai deixando acontecer, né? Ela não vai romper com o filho porque ela... Porque o ser humano acaba se acostumando com muita coisa. É verdade. Né? Acaba virando rotina, né? E eu te perguntei para ti porque tu é mulher. Claro. Porque tu sabe a dor que pode acontecer quando uma mulher é desprezada, é rejeitada, é maltratada, com né? certeza. Eu acho que, assim, ó, a gente tem meios hoje de denunciar, né? Tem acesso a tudo isso, a gente não tem que ficar calada, né? Há muitos abusos hoje, mulheres que ainda não têm coragem de ir e manifestar, né, essas questões para que possam receber o acolhimento. Mas hoje existe muita proteção, existe muita equipe trabalhando por isso, né, no campo muito da psicologia, apoio, né? Muito apoio Verdade. Em todos os níveis, né, para que a gente possa realmente auxiliar essas pessoas, independente de ser mulher ou homem, porque às vezes é o contrário que acontece, às vezes a postura feminina muito imposta ali, né, e o homem é agredido, a gente já presenciou situações... Inclusive uma passividade, né? Exatamente, então, independente da relação, a relação ela não pode ser tóxica para nenhuma das partes envolvidas ali. Que a gente possa buscar recurso, possa buscar auxílio, possa denunciar o que está errado, possa se interferir positivamente quando estiver atuando no cenário do atendimento. O assunto é longo, né? O assunto é longo, eu estou aqui pensando como é que eu vou terminar o programa hoje. Terminando. Eu acho que é bem assim, terminando, né? Tome consciência. Tomemos consciência. Acho que é isso, tomemos consciência, né? E não fiquemos presos àquela frase tradicional, até que a morte o separe. Não permita que a vida o separe. Que a vida possa nos manter unidos, enquanto isso, na nossa consciência, for o cumprimento da nossa missão, da nossa caminhada evolutiva. Caindo, levantando, com erros, com acertos, com o aprendizado de sempre. E vamos continuar muito tratando desse tema. Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo também, né, elaborou muitas ideias, né, a respeito de algumas das questões que nós aqui conseguimos tratar. E ainda vale aquele famoso ditado, antes só do que mal acompanhado. Olha, qualquer relação tem que estar presente a figura do amor, né? A figura do amor, sempre. Está em dúvida? Ame. Ame a si mesmo. Porque quem em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Para iluminar é preciso que a gente seja a luz. Para amar é preciso que a gente se ame. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, fica hoje por aqui com vontade de continuar, mas na certeza de que a vida continua, nesta e em outras dimensões. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.